entendo o negacionismo, assim, né, pelo menos uma parte dele, como uma negação, um ódio à vida que se apresenta. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto que traz entrevistas com colegas do Brasil todo, pesquisadores que trabalham na universidade, trabalham em escolas, museus, arquivos, enfim, dos diferentes espaços onde os profissionais de história e as profissionais de história atuam no Brasil, né, nesse século XXI, no Brasil e no mundo nesse século XXI. Eu queria reforçar, então, para quem já acompanha o projeto e acompanha as entrevistas semanalmente, que sigam o Instagram do projeto, né, o @60, por extenso, _história, né, que é o perfil no Instagram oficial desse projeto, no qual é possível encontrar todas as informações, a divulgação das entrevistas e também do grupo de discussão que faz parte dessa experiência, né? Nós temos um grupo de discussão que debate tanto o formato da entrevista como forma de divulgação científica, quanto, obviamente, o conteúdo das entrevistas, né? As ideias que são trazidas aqui pelas convidadas e pelos convidados. Além disso, também quero reforçar que as entrevistas estão disponíveis tanto no YouTube, nos canais do Departamento de História do SERES, o FRN, quanto do Programa de Pós-Graduação em História, também do SERES, e também em formato podcast, né? As entrevistas podem ser ouvidas também no perfil do projeto no Spotify. Então, nós temos essas duas versões, convido todas, aonde preferirem, no YouTube ou no Spotify, a acompanhar as entrevistas, tá bom? A nossa convidada de hoje é a professora Tamara Rodrigues, é professora do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, e é com muita alegria que eu recebo, então, hoje aqui a professora Tamara para mais essa entrevista. Muito bem-vinda, Tamara. Obrigada, Evandro. Obrigada de verdade pelo convite, né, por fazer parte desse projeto maravilhoso. E vai ser uma alegria dialogar com você. Estou super animada. Eu também. Então, para começar a nossa conversa, a primeira pergunta que eu adoro fazer, uma pergunta bastante ampla, mas que é muito legal de ouvir assim, o posicionamento das colegas, dos colegas, que é justamente, né, já que o projeto fala sobre o século XXI, tentando pensar assim, de uma forma bastante contemporânea, né, a história, o que seria a história, esse nosso campo aí, nesse século, no século XXI, na sua opinião? Nossa, que pergunta, né? Que pergunta boa. E difícil e, em certa medida, impossível, né, de ser esgotada e de ser respondida. Por isso, o formato das entrevistas é realmente sensacional, né, porque a gente pode pensar aí junto de outros colegas, né, e ouvir um pouco isso de forma, como sai, né, o que será que sai. Então, eu acho que a primeira questão, assim, um primeiro ponto é que é difícil precisar, né, exatamente o que é essa história no século XXI, porque existem várias faces da nossa disciplina, né, muitas possibilidades de se fazer história. Essa pluralidade me parece já ser uma marca do nosso campo hoje, né? Eu vejo assim essa história, né, contemporânea como um espaço de disputa, né, de construção que garanta aí a experimentação de alguma diferença no mundo, né? Então, se a gente pensar, né, se a gente pensa que aquela história do século XIX era muito atenta a narrativas universais, né, a nossa vai responder a isso, né, vai tentar ir na contramão disso. Eu acho que essa é uma característica, né? Eu continuo muito apegada ainda, né, à segunda consideração intempestiva do Nietzsche, né, quando ele diz que a história tem que estar a serviço da vida e da ação, né? Eu gosto muito disso. Eu leio essa tese, né, essa reflexão, como um convite para que a relação com o passado, né, não se resuma, não se esgote num conhecimento passivo sobre o passado ou sobre o tempo histórico em geral, né? Então, acho que tem aí um convite, né, que acho que soa contemporâneo para a gente, né, que é para nos colocarmos numa tensão entre uma certa repulsa e um certo acolhimento, né, daquilo que nos antecedeu, né, para construir permanentemente outras realidades. Então, acho que a história tem essa responsabilidade hoje, ela tem assumido, né, essa responsabilidade, pelo menos algumas perspectivas, né? Então, impossível produzir, eu acho, uma síntese, né, uma definição dessa história no século XXI, porque ela comporta muitas práticas,
Mas, para mim, e tenho visto isso, né, não só na Tamara, mas em trabalhos aí no nosso campo, né, que não se limitam a saber mais simplesmente o que aconteceu, né, mas acho que as nossas pesquisas, nossos textos, nossas aulas, não se resumem, então, mais simplesmente a uma operação historiográfica, né, a realizar, então, diagnóstico sobre o passado, né? Mas acho que ela tem sido atravessada, digamos assim, por compromissos ético-políticos diversos, né? De forma mais explícita, assim. E também por demandas que eu chamo de demandas mais existenciais, né? Ou seja, para que essas realidades a serem investigadas, para que sejam, né, construídas, elas sejam mais justas. E por justiça, eu me refiro a uma espécie de um espaço, né, permanentemente aberto para a diferença, para a dissonância, né, e não mais necessariamente para a síntese. Então, eu acho que a história hoje, né, parte expressiva dela, está muito atenta a isso, né, a esse cuidado com a vida, com a realidade, com a diferença, né, sendo também aí uma espécie de condição de possibilidade para a própria mobilidade da realidade, né, para a própria mobilidade da história. Eu responderia assim. Não, é Essa muito pergunta é tão difícil. É uma pergunta muito difícil, assim, e também ela é desafiadora, mas o interessante é justamente, e tem a ver com a tua resposta, é o fato de que cada colega, né, que tem participado do projeto responde de uma determinada forma, faz um determinado recorte dentro de uma na verdade uma pergunta que trata de concepções de história, né, nessa história, nessas formas da historiografia plurais, como você colocou também na sua resposta, que é uma marca mesmo, né? A história se ocupa de muitos temas, problemas, assuntos, né? Assume formas variadas, ainda que dentro, pelo menos no nosso caso, de um rigor disciplinar que está colocado, mas que se abre, né, para outros problemas, dialogando com outros campos das humanidades e principalmente, acho que foi muito no que você respondeu, né, muito com a condição mesmo da experiência, com essa dimensão existencial que você trouxe, né, para pensar. É uma forma de se pensar a história no século XXI, né? E é legal porque é uma forma que não é comum. Muitas vezes, assim, eu digo, na sala de aula, nas escolas, nem sempre isso é colocado dessa forma e é apresentado assim. E é algo que a comunidade discute na universidade constantemente, mas é importante que transite por todos os espaços, assim, inclusive por esse espaço aqui, pelo menos é uma intenção, que circule essa ideia, né? E nesse sentido que você trouxe, mesmo da sua resposta, né, para essa primeira pergunta, num segundo sentido, pensando na disciplina, assim, o que você acha que a gente ganhou e que a gente perdeu quando a gente, no século XIX, passou a se instituir como uma disciplina científica, né, gradualmente, mas, enfim, uma disciplina com pretensões, né, de um modelo como se organiza hoje, no formato científico. E se é o caso de pensar em ganhos e perdas, enfim, qual é o seu ponto de vista nesse sentido? Eu gosto muito dessa discussão, né? Sou suspeita. Eu, eu acho importante, né, começar dizendo que na história disciplinar, né, e eu acho que isso serve para a ciência em geral, os protocolos disciplinares, eles são estabelecidos por um confronto, né, entre experiências, sujeitos e procedimentos que vão se tornando mais centrais, mais convencionais, mais canônicos, e outros, né, que vão sendo necessariamente deixados à margem. Ou seja, né, então a história disciplinar ela ganha uma forma, digamos assim, né, a sua forma por meio de uma tensão, né, entre compreensões e práticas que se institucionalizam e outras que ficam latentes, né? E o que define o que fica no centro e o que fica à margem é uma disputa que se dá sempre historicamente, né, que varia historicamente. Então, quando ela se institucionaliza, ela necessariamente incorpora alguns sujeitos, tanto, né, os que vão fazer quanto os que vão ser analisados, estudados, né, alguns métodos, alguns estilos de escrita, alguns procedimentos teóricos, mas ela também necessariamente exclui, né? Então, então acho que faz sentido a gente falar em termos de ganha e perdas, né? Porque constitui um movimento permanente da disciplina e da ciência em geral, não só da disciplina história, mas acho que a ciência em geral, claro que isso vai ser específico, né? Para cada disciplina. Porque eu acho que faz sentido porque a gente então tem sedimentação, né? Tem construção de cânone e tem exclusão, né? Por consequência. Então, assim, se a gente pudesse falar necessariamente, né, assim, primeiramente dos ganhos, né, em termos até teóricos, talvez,
Eu acho que a institucionalização, ela garante a profissionalização, né? Isto é, ela garante a construção de uma área de pesquisa, ela garante os salários, ela garante os financiamentos, a constituição de protocolos e métodos, né, de reflexões que de alguma maneira se propõem a ser mais responsáveis aí para o enfrentamento de problemas históricos, sociais, políticos, culturais, né? Então, a gente garante uma espécie de espaço de debate, um espaço de formação, né, de disputa, claro, mas de formação que está diretamente associada à universidade, mas que obviamente não se restringe a ela, né? Mas as perdas, né, também são expressivas, porque como eu falei, a gente tem sujeitos, métodos, escritas que não estão né, no protagonismo dessa história, né, que não se tornaram canônicas, então que ficaram de fora mesmo desse espaço institucional por muito tempo, né? Então a gente poderia mencionar exemplos mais gerais, né? Sujeitos não brancos, não ocidentais, mulheres, a comunidade LGBTQIA+, a própria natureza, né, que ficou à margem da própria ideia de cultura, escritas que menos técnicas, mais poéticas, né, ficam à margem, os saberes do corpo, os saberes ancestrais, né, tudo isso ficou ali. Eu uso essa ideia de margem, né, tipo, não é de fora, né, mas não estavam ali ocupando um certo protagonismo da nossa disciplina, né? Eu acho que a história hoje, aí dialogando também com a questão anterior, né, ela cobra essa ausência e ela disputa esse cânone, né, disputa essa institucionalização. Então, a gente tem vivido nos últimos anos uma acirração dessa tensão, que é uma tensão institucional e da própria natureza da disciplina na minha leitura, né, que eu acho potente, né, porque a gente vai, então, abrindo condições para uma história disciplinar que vai tendo que acolher, né, cada vez mais essa diferença, esses outros mundos que não assumiram, no determinado momento, esse protagonismo. Né? É claro que esse acolhimento ele não pode ser um acolhimento paternalista, né? E ele acaba sendo, claro, muito mais devagar do que nós gostaríamos, né? Porque a ciência ela tem seu tempo, né? Então, para a gente mudar esses protocolos, mudar esses métodos, a gente precisa de muito debate, né? De garantir muitos espaços, né? Então, eu condensaria um pouco essa ideia de ganhas e perdas, que ela faz sentido, né, nesses termos que eu coloquei, assim, e que nos exige um exercício de vigília permanente, né, sabendo que aqueles protocolos, né, aquelas vozes, aqueles sujeitos, aqueles métodos que a gente está, de alguma maneira, dando visibilidade num determinado momento, estão necessariamente sempre, né, produzindo injustiça, né? Tem sempre outras possibilidades que poderiam estar sendo incorporadas, né, e que não estão. Então, é um pouco como eu vejo a questão. É muito interessante pensar isso, assim, da forma como você colocou, porque justamente você falou num tempo da ciência, mas além desse tempo da ciência, uma dinâmica mesmo das experiências sociais e políticas, o que destaca, né, um pouco o direcionamento que você vem dando nas respostas, assim, né, da ideia de pensar que determinado tempo, determinado presente, né, assim, mesmo pensado dentro de uma concepção plural de tempo, mas assim, nosso tempo, nosso presente imediato está colocado aí tensões acumuladas, sujeitos que ficaram, como você disse, à margem, temas importantes que foram colocados à margem e que são tão históricos que se posicionam hoje como uma agenda central do campo, né, que é o tema do debate sobre as questões que envolvem, como você disse, gênero, né, raça, enfim, corpo, enfim, tradições, né, enfim, todo esse acúmulo de temas e de assuntos e de sujeitos que ficavam à margem e hoje, dentro de um movimento que é, ao mesmo tempo, né, epistemológico e político, são deslocados para uma outra posição, né? Assim, isso a gente pode... o século não tem começado muito bem, esse século XXI, já que a gente está falando sobre esse século, sobre esse momento, né? Assim, né, em termos gerais, do ponto de vista político, né? Não temos tanto a comemorar, assim, o século já começou, do ponto de vista cronológico, de uma forma, com um marco violento, a gente pode pensar lá em 2001, e se desdobrou em tantos outros iguais ou piores, né, como agora, inclusive. Então, tem essa dinâmica da gente pensar o próprio caminhar da história como disciplina, dialogando com essas experiências, né? Como você disse, teve um acúmulo aí, mais de 200 anos de disciplina, né? Teve um acúmulo aí, e agora tem coisas que já não podem mais ser deixadas
de lado. Eu sinto um pouco isso. Acho que quando você fala em questões ético-políticas e questões existenciais, tem a ver com isso, eu acho, né? Sim, essas urgências, né? Exatamente, assim, se coloca dessa forma, eu acho isso um ponto muito importante, né, dentro dessas diversas formas de história e de se fazer história, né, como é que esse saber é produzido, né, no campo da pesquisa, e como é que ele também é discutido na sala de aula, em todas as salas de aula, né, eu acho que esse é um bom ponto para a gente pensar a história agora, né, e nesse sentido, já que a gente está pensando na pesquisa, nesses movimentos, nessas ausências sentidas que agora se colocam como pauta, né, como deslocamento para pensar o século XXI. Como é que você vê a importância do ensino de história? A gente falou bastante agora sobre a pesquisa, sobre temas urgentes, né, que são tratados agora pela história, pelo campo profissional da história, mas também o ensino. Qual é a importância, dado tudo isso, qual é a importância do ensino de história nesse momento? E, para além disso, uma pergunta associada, né? A importância do ensino de história e como você vê o ensino de história, que forma profissionais, ou seja, as graduações, as licenciaturas, os bacharelados, enfim, no campo da história, né? Como é que você vê os currículos que estão formando esses profissionais, assim? E se você vê também perdas e ganhos na forma do currículo, se você vê ausências que são prejudiciais, ou enfim, o que está sobrando, o que falta, se é o caso de pensar assim, enfim. O currículo de história, em sentido mais geral, e o currículo no sentido da formação de professores de história. É uma questão também, né, também rica, né, Evandro? Você não brinca aqui, não. É, talvez eu até acabe me repetindo um pouquinho, né, porque eu penso de forma muito íntima, né, um pouco essa importância, né, do ensino de história, da nossa disciplina, né. Acho que tem pontos de conexão muito centrais ali, né, aí eu acho que me repito, né, que acho que essa importância do ensino de história, e aí tanto no seu ensino básico, né, no ensino médio e no nosso ensino profissional também, que forma, né, então a gente tem um ciclo aqui, né, forma e é formado, porque tem um diálogo, né, necessário e urgente entre esses mundos, essa importância está relacionada à condição de possibilidade para a diferença, né, assim, a gente tem que garantir esse espaço para que a diferença aconteça, né? Garantir um espaço, então, para isso. Então, quando a gente diz, né, que o ensino de história está predominantemente ligado à formação de subjetividades atentas à cidadania, né, atentas a um olhar crítico, menos passivo, né, sobre o mundo, eu acho que essa é uma definição, né, que orienta muito dos nossos currículos, né, e ela está diretamente associada a esse caráter ético-político. Talvez o ensino de história tenha assumido até mais rápido, né, e de forma até mais antecedendo mesmo até um certo movimento de um movimento mais disciplinar geral da disciplina, esse caráter, né, e acho que foi um campo que nos ensinou muito, né, pensando no debate específico do ensino, né, a assumir esse caráter, né? Porque quando a gente diz cidadania, quando a gente diz sujeitos críticos, né, a gente está menos preocupado com o conteúdo propriamente, né? Não é que não haja uma exclusão, mas esse conteúdo ele precisa então estar a serviço aí de um mundo, né? Então eu gosto muito disso e acho que é isso, acho que esses espaços, né, do ensino nos garante essa urgência de pensar a diferença, né? Então tem a ver com isso que eu chamo de justiça e diferença, né? Nos nossos currículos nas universidades, né, que eu acho que também está comprometido com isso, que deve estar, né, claro, com as suas especificidades, com seus protocolos, né, talvez, né, assim, e aí voltando naquela discussão sobre a institucionalização, né, talvez leva mais tempo para um certo desgaste, né, os desgastes aí desses 200 anos de disciplina, né. Então, quando você fala em sobra, né, e falta, será que a gente pode pensar assim, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que também, porque eu acho que ainda existe uma predominância, eu vou tentar trazer alguns exemplos para explicar o que eu digo, né? Acho que existe uma predominância ainda eurocêntrica, né? A maior parte dos textos que nós lemos, a partir de quem nós pensamos, ainda são homens europeus, né? Falta uma equidade maior nesse sentido, então isso estaria na conta da sobra,
né? Acho que ainda existe uma ênfase, pensando muito geral, né? Os currículos de maneira mais geral possível. Uma ênfase muito conteudista, cronológica, né? Então, a maior parte dos nossos cursos se organiza ainda por uma linha do tempo, na história antiga, medieval, contemporânea, e é curioso, porque nós já problematizamos exaustivamente isso no campo teórico, né, no campo epistemológico, já desconstruímos isso, mas estruturalmente o currículo, né, permanece nessa estrutura. Né? Então, tem uma sobra aí que a gente estruturalmente, do ponto de vista da forma, né, talvez, não conseguimos ainda reorganizar. Né? Estou falando aqui, de novo, para um parâmetro mais geral, né? Claro que isso varia de curso para curso. Acho também uma coisa que tem me chamado muita atenção mais recentemente, né? Acho que no campo ainda da sobra, né, de um certo excesso, de uma certa permanência ali desse legado disciplinar lá do século XIX, né? Acho que há uma predominância de uma escrita exclusivamente técnica, né? Ou de uma escrita que eu tenho chamado uma escrita menos viva, né? Ou seja, uma escrita que fala mais a partir da autoridade do cânone, né? Que dificulta espaço aí para uma escrita, vamos dizer, mais autoral, né? Seja individual ou coletiva, uma escrita mais criativa, que corra riscos. É mais difícil, tem menos espaço, né? Às vezes nós estamos mais preocupados em conferir se o estudante citou corretamente, né, um autor, e menos preocupados em avaliar como ele se apropria daquela leitura, o que ele cria com aquela leitura. Né? Acho que isso sobra, né, aí também no nosso currículo. Né? E há um outro exemplo, assim, não vou esgotar muitos exemplos, mas acho que há uma predominância da própria escrita como resultado da atividade intelectual. Né? E aí falta a valorização até de outros recursos, né, que não reduzidos à produção de narrativas convencionais. Né? Acho que a aula, por exemplo, precisa ser mais valorizada como um procedimento intelectual, a orientação, a extensão, essa conversa, né, que nós estamos tendo. Isso acaba entrando ali numa hierarquia, né, às vezes nem sempre justa, né? E aí que não explora a potência aí de outros recursos, de outras mídias, né? Claro que não é de maneira alguma para reduzir a importância da escrita, não é isso, mas talvez essa ênfase, né, numa escrita técnica, no domínio ali do conteúdo de um determinado autor, de uma determinada escola, ainda permaneça. Né? Mas eu acho, assim, para falar então do contrário, né, a nossa sorte, né, eu acho, assim, vou usar esse termo, é que o currículo ele é vivo, né? Ele é claro, ele é um documento institucional, mas que a gente subverte a todo momento, sobretudo no espaço da sala de aula. Né? Por isso acho que a sala de aula é central, ela é rica, ela é potente, né? O modo presencial aí precisa voltando aos poucos, né? Isso tem nos alegrado e não é à toa, né? Porque ali é exatamente o lugar onde tudo isso pode ser repensado, né? Onde isso tudo pode ser subvertido. Então, se por um lado, estruturalmente, a gente continua ali numa linha cronológica, naquele espaço, a discussão está sendo realizada de uma outra maneira, né? Então, acho que esse benefício, né, quando a gente fala de um currículo vivo, que é a sala de aula, que é a experiência de troca, né, que esse espaço pressupõe. Então, que acaba, de alguma maneira, não sei se equilibrando isso, essas sobras todas aí que eu trouxe como exemplo, né, mas problematizando, fazendo pensar, nos convidando ao desafio de enfrentar isso. Né? Eu acho que a gente, de alguma maneira, tem tentado, né? Tem tentado a todo momento pensar esses desafios e tentar avançar, né? E deixar um pouco esses formalismos que de alguma maneira nós entendemos que já são prejudiciais, né? Mas que estão aí presentes, subvertê-los, né? Aos poucos. Você trouxe vários elementos interessantes, muito interessantes para a gente pensar essa questão, sabe, Tamara? Porque é justamente isso, no início da sua resposta, assim, você falou sobre a sala de aula como esse espaço privilegiado, e esse espaço privilegiado para discussão sobre a diferença, né? Quer dizer, olha que coisa interessante, coisa boa, né? A sala de aula colocada num espaço público, entendendo, assim, a sala de aula da escola, mesmo na escola privada, a gente pressupõe que é um espaço de liberdade pública, o encontro de pessoas que fazem parte de uma comunidade, que vem de diferentes
realidades, enfim, experiências familiares, enfim, experiências religiosas, experiências políticas, são, né, toda essa diversidade que, de uma forma ou de outra, mais ou menos aparece na sala de aula, né, essa potência da sala de aula, né, da história, ser garantido, né, o tempo da disciplina histórica nos currículos, em tempos, inclusive, de ataque a isso, de redução de carga horária para a história, né? Quer dizer, aprender a ser cidadão é aprender justamente a trabalhar com as diversas possibilidades de se pensar a diferença. Se a gente abre mão disso e desse espaço, em que momento vai se constituir um cidadão, né? Tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de cidadão mesmo, no gesto político, né? Alguém que circula por uma cidade, circula pelo mundo, né? Como é que a gente vai pensar de uma outra forma que não seja essa, né? Assim, a diferença colocada nos espaços públicos, na sala de aula, né? Achei isso muito importante, assim, a gente pensar nisso, né? E também, um outro momento da sua resposta, você trouxe, para além dessa questão da sala de aula, uma outra nuance que envolve a sala de aula, né? Que é justamente a gente pensar que é na sala de aula, discutindo um texto, por exemplo, na universidade, ou na escola, com um livro didático, mas, enfim, discutindo a partir do texto, as pessoas falam, os sujeitos se pronunciam, eles passam a existir ali, né? É o que se espera que aconteça na sala de aula, as pessoas vão falar. E essa experiência de falar e de ouvir o outro, e de se ouvir e falando, inclusive, tudo isso compõe, inclusive, a própria escrita depois, né? Então, eu gostei muito também do que você falou sobre a questão das hierarquias, né? Aquela hierarquia da produção, quando ela é escrita, ela tem um certo estatuto valorizado. É óbvio que é isso que é importante, a escrita é um registro fundamental para a própria história, para a educação, para tudo. Mas a escrita ela não está isolada de outras experiências, né? A escrita ela é atravessada pelo que você ouve, pelo que você fala, né? Então, é interessante você trazer dessa forma, porque, inclusive, faz a gente pensar sobre esse próprio projeto aqui, me dá a oportunidade de falar, ainda não tinha tido, eu acho, essa oportunidade, de pensar esse próprio formato, assim, né? De testar a entrevista, assim, num formato audiovisual ou de podcast, você gravar esse registro ouvindo pontos de vista, né? Mas isso repercute na escrita de outras formas depois. Você também trouxe a questão da escrita técnica e da impossibilidade da gente ensaiar outras formas, né? Outras linguagens, assim. Eu acho que isso precisa ser dito, né? Isso tudo precisa ser dito. Isso é muito importante, né? Porque aqui, por exemplo, né, a gente está correndo um risco, assim, o que eu gosto de chamar de risco, né? Eu estou dialogando, claro que tem síntese, que tem leitura, que tem um repertório, né? Mas é aqui, né? A gente está gravando, enfim, então tem uma beleza também, né? Que eu não está totalmente ali resguardada, amparada, protegida por uma comunidade de citações, né? Então a Tamara pode de alguma maneira aparecer um pouquinho, né? Assim, claro que tem muita gente aqui atrás, né? Literalmente. Mas essa apropriação, de alguma maneira, ela aparece, né? E, então, tem uma operação intelectual, é rica, tem uma troca aqui, né? A gente conversando. E é importante, acho que, do ponto de vista do currículo mesmo, né? Como a gente vai passar a valorizar também essas experiências, né? Que fazem já fazem parte, né? Desse mundo escolar, né? Já está aí, né? Uhum. Aproveitando essa deixa que você trouxe agora de aproveitar, né? Aproveitar essas experiências, assim, eu queria também aproveitar para falar um pouquinho, né? Assim, também a partir do que você tem produzido, né? Enfim, você tem problematizado em alguns trabalhos seus essa questão de diversas formas. Eu estou pensando no seu artigo, né? Que pensa o sonho, né? A partir enfim, das diferentes experiências que envolvem o sonho dentro de a partir de um ponto de vista europeu, a partir de um ponto de vista americano, né, a partir
das experiências dos povos da floresta, e também a partir de um teórico consagrado da nossa área na Europa, esses diálogos assim, que colocam, que eu tenho a impressão, quando eu li o seu artigo, né, que trata disso, que você coloca, inclusive, em xeque essas hierarquias, né, e assume essa discussão como importante para repensar esses assuntos. Eu queria falar também do livro que recentemente você publicou, né, organizou junto com o professor Hans Ulrich Gumbrecht, né, Reinhard Koselleck, que é esse teórico que eu estava me referindo agora há pouco, Uma Latente Filosofia do Tempo. E eu estou pensando aqui no livro, né, no livro que você publicou recentemente, e no seu artigo, nessas questões que você vem levantando, e pensando, por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, a partir dessa questão de uma articulação, quer dizer, Koselleck, em textos já né, bastante antigos, já pensava o problema do sonho como um tema para a história, né? E também, por que será que a gente demorou tanto para tornar isso, né, um objeto de atenção da história, né, de uma forma mais direta, em pesquisa? Isso se desdobrando em outras formas também de relacionamento, que não são acolhidos muitas vezes, outras experiências humanas, dimensões existenciais, religiosas, enfim, aí sim o fator da diferença cultural de uma forma verdadeira, você falando, né, com o mínimo de etnocentrismo possível, que sempre tem a estar amarrado ali por uma questão cultural que atravessa o nosso pensamento, mas tentando desconstruir dentro da própria disciplina. Como é que você pensa isso? Estou pensando no capítulo 13 aqui do livro, que fala também sobre o sonho, né, nessa tradução que vocês fizeram. Então, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, assim, se você podia falar um pouco a partir das suas pesquisas e desse exemplo, por exemplo, do sonho como um objeto para a história, né? Posso, acho que posso. Vou tentar. Essa questão do sonho é super engraçada, né? Porque ela apareceu assim no final do doutorado. Eu comecei a ter uma curiosidade a voltar nesse texto do Koselleck que está no Terror e Sonho, que está no Futuro Passado, né? E aquilo, pensei, nossa, esse texto teve tão pouca repercussão, né? Entre os trabalhos do Koselleck, que ele faz ali no diálogo com a Charlotte Berard, né? Que faz um grande espécie de cartografia onírica, né, com aquilo que os alemães que estavam na contramão do regime nazista sonharam. Né? E o Koselleck fica muito impressionado com aqueles textos onde ele percebe que ali tem uma espécie de diagnóstico do futuro, tem um futuro latente nos sonhos. Né? Então, aqueles sonhos pré-33, né, ou até 33, já estavam trazendo imagens, né, daquilo que ia se desvelar na fase do terror. Né? Isso impressiona muito ele. Ele vai dizer, olha, já tem alguma coisa aqui na nossa realidade histórica, né, que já está mostrando as expectativas possíveis, né, para o nosso mundo. E aí foi quando eu voltei a me interessar por esse debate e pesquisar isso e descobrir toda essa reflexão do Koselleck relacionada à questão da ficção, né? Ele vai dizer que os sonhos não é uma ficção convencional, não é o espaço da mentira, né? É o espaço onde um absurdo se apresenta, onde a nossa realidade se apresenta tal como ela é, né? Desordenada das suas narrativas. E aí, curiosamente, foi exatamente quando o Siddhartha Ribeiro lança o Oráculo da Noite, né, que é um sucesso, e dizendo uma coisa muito parecida com o que o Koselleck está dizendo, claro que do campo da neurociência e a relação que ele faz lá com a psicanálise, mas também com a filosofia, né, onde ele diz, olha, os sonhos não são, né, o nosso inconsciente ele não é só memória, né, ele é elaboração, junção de memória, então ele é projeção de futuro, né, de futuro possível. E, coincidentemente, a gente tem aí também toda uma explosão, graças a Deus, né, finalmente, do que a gente já pode falar de um cânone, né, das nossas literaturas dos povos ameríndios, né? Então, do Davi Copenau, do Ailton Krenak, né, onde sonhar é a base, né, onde sonhar é o começo desse mundo, né, é o começo, literalmente, né, uma espécie de origem possível. E aí eu falei, bom, será que eu vou ter que escolher, né? Eu pensava, você falou um pouco dessa hierarquia, eu vou ter que escolher falar do Koselleck ou dos autores ameríndios? Não, eu vou, por quê? Né? Por que essa escolha, né? Por que essa segregação, se eu entendo ali que todo mundo tem o que dizer, né? Se a gente pode pensar muito a nossa realidade histórica a partir, de alguma maneira, de todos eles, né? Com especificidades, né? Com muitas especificidades, com muitas diferenças, né? É claro que o problema do Koselleck do sonho é um, para o Copenau é outro, para o Krenak é outro também, né?
para o Siddhartha Ribeiro, mas por que não, né? Juntar isso, e claro, a psicanálise e tudo mais. Então, eu profanei um pouco, né, essa estrutura disciplinar que coloca as coisas dentro de uma caixa, né? E tenho aí experimentado, né? E o trabalho tem se desdobrado um pouco, pensando os sonhos, né? Não só como objetos propriamente, como fonte histórica, né? Mas como coisa que está nos provocando ali, né? Como pensar a realidade mesmo a partir dos sonhos. Né? Não só para caracterizar um determinado momento histórico, mas como para pensar o que pode estar se desdobrando no nosso mundo. Então, aí nessas imagens, né? Com a pandemia, e a gente aí teve uma explosão ainda maior do interesse por essa temática, né? Então, a gente tem vários projetos, macroprojetos, em diferentes universidades, que estão levando isso à frente, né? E aí, claro, né, com as suas especificidades, às vezes mais psicanálise, né? Às vezes menos, enfim. Mas eu acho que esse interesse é interessante, né? Ele é rico, ele indica alguma coisa, né? Eu acho que esse interesse pelos sonhos talvez demonstre, né, que as nossas linguagens mais convencionais, né, as nossas formas de narrar e de pesquisar mais convencionais, não estão dando conta um pouco, né, de nos ajudar a visualizar essas nossas realidades tão complexas. E a pandemia, então, vem e termina de tornar isso muito mais avassalador, né? Porque como que a gente narra esse absurdo, né? E enquadra esse absurdo, pensando sobretudo na situação do Brasil, né? Coloca dentro de uma caixa, assim, né? Dentro de uma narrativa com começo, meio e fim, com causa e consequência, não dá, porque é muito complexo. Então, eu acho que os sonhos, eles nos provocam, né, nesse lugar, né? De tornar o exercício de narrar, né, muito mais desafiador, né? Muito mais complexo. Como é que a gente difere ali o que é passado do que é futuro, né? De que passado que é, de que futuro que é esse, né? Então, isso, o Coselli que diz um pouco isso nesse capítulo 3, né, que você mencionou nessa tradução, né? Essa ficção, ela e o real se unem de uma tal forma, né, que é muito difícil precisar esses limites, né? E isso é bom, né? Assim, isso é bom num certo sentido, né? É bom que essa realidade não seja linear, né? Porque ela não é linear, né? Ela não tem esse passado e esse futuro assim tão claro, né? Eles estão aqui nos disputando também, né? Não sei se eu respondo assim um pouco da sua questão. Responde sim, e que bom, enquanto você falava, eu falava, que bom, né? Que bom que nós aqui em 2022 a gente tem esse espaço, que esse espaço existe, está se consolidando, né? Que a pandemia foi o fator, enfim, muito negativo para a vida de todos e todas, mas ele colocou assim, em urgência a experiência do isolamento. Claro, a gente sabe que não foi os isolamentos foram muito relativos, depende da experiência social, das condições de cada um, mas de qualquer forma, essa experiência de pelo menos ter, por princípio, que você deveria se afastar das pessoas para evitar contágio, uma doença extremamente letal, né, no primeiro momento. Então, essa experiência ela também foi convertida numa abertura, assim, né? A gente pode até um paralelo, inclusive, com as outras pandemias, com o início do século XX, vai um pouco nessa direção da gente pensar assim que esse tipo de experiência humana de sofrimento, elas provocam, não é à toa que são mais ou menos nesses contextos que a gente para e pensa, realmente o mundo é um pouco mais complicado do que a gente pressupõe em momentos menos caóticos, né? Então, só que isso está sempre aí, né? Essas questões que envolvem as subjetividades, elas estão sempre atravessando as sociedades e os nossos corpos, enfim. E que bom, né? Que bom que a gente pode, né, por exemplo, no seu caso, você pôde pensar articulando um debate muito contemporâneo, que envolve, inclusive, a questão do avanço dos debates sobre a questão indígena, ou mesmo da história indígena nos nossos currículos, né, da história da África nos nossos currículos, né? Então, isso esse eu acho que é um bom ponto para a gente pensar, né, como um ganho desse momento para a disciplina, a gente se abrir para isso, repensar, né, porque foi justamente como você colocou num contexto lá enfim, do nazifascismo, né, do Holocausto, do Terceiro Reich, que os sonhos aparecem e são analisados pelo Kozelek, né? E nós vivemos tempos agora também com um relativo autoritarismo colocado no Brasil e em diferentes partes do mundo.
Então, como é importante a gente não perder, né, isso é a renovação e, ao mesmo tempo, a recuperação de assuntos que a gente deixou de lado em algumas épocas, mas que agora, como a gente vem falando desde o início da entrevista, não dá mais, né? Tem certas coisas que não podem mais esperar. É importante a gente pensar sobre isso, né? E nesse sentido, nesse mesmo sentido, já que a gente falou aqui também sobre o Holocausto, sobre, enfim, contextos traumáticos e sobre subjetividade, sobre como a história opera com isso, e pensando, então, também, né, o espaço público, o contexto atual, o debate sobre a nossa área de atuação, de professores e professoras de história, enfim, como é que você vê a posição, assim, o que você acha que seria uma boa posição para profissionais de história no espaço público, num contexto, né, em tempos de negacionismos, né, de toda ordem, né? Claro. Eu acho, assim, mais imediatamente eu respondo que a posição é de um combate, né? Assim, um combate aos negacionismos. E claro, né, isso vai envolver posturas das mais diferentes, né? Assim, como esse combate vai se dar, o campo vai responder aí com algumas estratégias distintas, né? E acho que todas são bem-vindas. A primeira delas, talvez aquela que esteja mais em evidência, né, pelo menos para mim, é tentar popularizar a verdade, né? Levar essa verdade para o espaço público, né? E esse me parece um investimento profundo assim do campo, né? Que tem tentado ocupar os espaços públicos, mídias, enfim, né? Discutindo isso, né? Então tentar levar para o espaço público as narrativas, né? Do que de fato aconteceu, por exemplo, sobre a ditadura, né? Dizer, reafirmar sempre, uma vez mais, né? Que a tortura e a violência existiram, né? De fato, e que existem ainda desdobramentos desse momento, dessa violência, né, hoje aqui. Isso é super importante, né? Importantíssimo, né? Acho que isso faz parte desse combate, né? Mas eu acho, assim, que, e aí tentando, né, avançar um pouco também, eu acho que ocupar o espaço público só com essas narrativas, né, ou seja, popularizando a verdade, estou chamando aqui de popularizando, né, mas ampliando para outras audiências isso que a gente entende como verdade, né, que a historiografia tem aí estudos e estudos, né, sofisticados sobre o tema, né, não é suficiente. E aí eu vou tentar explicar por que eu acho que não é suficiente, né, porque eu entendo os negacionismos, né, por mais diferentes que eles sejam, assim, eles têm uma coisa em comum, me parece, né? Eles estão assentados num ódio sobre a diferença. Eu volto a falar sobre a diferença, né? Quase um mantra. Mas existe um ódio de base ali por alguns sujeitos, por algumas experiências, né? Que contestam as visões de mundo de alguns, né? Então, Porque eu tenho a mesma impressão que você. Eu tenho a impressão de que a gente precisa pensar essa história dos afetos e pensar também os afetos experimentados agora, assim, de imediato, porque eles também são históricos, é claro. Mas, assim, eu acho que esse é um caminho. Eu acho que tudo aquilo que afeta as pessoas faz parte das escolhas que elas fazem, né? E aí tem diversas formas que, enquanto você falava, eu fiquei pensando, nossa, realmente tem a ver com vários pontos que você colocou anteriormente em outras respostas, assim, envolve uma dimensão de justiça, né, colocado assim, quais seriam as regras mínimas acordadas socialmente para a gente conviver, né, numa experiência mais plural, numa experiência né, mais humanamente justa, né, mas também para além, né, nada, parece que nada é suficiente, precisa ser algo bastante assim, com várias faces, né? Tem que ser uma ação em diversas faces, assim. E como você disse, o debate epistemológico está colocado ali. Essa é a parte sólida da questão, né? Isso, embora seja atacado, todo negacionismo, não só contra a história, mas contra a ciência em sentido geral, isso tá colocado, é visível. A gente pode dizer, não é tão sólido assim porque existe um movimento contra. Mas ainda assim existem respostas muito consolidadas que, inclusive, colocam esse limite do real, como você colocou. Mas tem essa outra parte que ainda está por ser feita ou por ser aprimorada, né? Que é a questão dos afetos, assim. O ódio, né? O ódio, a ideia do ódio, a diferença, a ideia não, a realidade do ódio, a diferença, tal como ela se coloca,
precisa ser pensada, porque isso é histórico, né? E o sofrimento que os ódios em geral, né, provocam, eles também são as formas de sofrer, né? Assim, é algo que a psicanálise discute muito, né? Você sabe que eu tenho interesse por isso, por esse campo, e o Freud já dizia isso, né? As pessoas sofrem de formas diferentes. Né? Então, ou seja, ao dizer isso, ele diz o sofrimento humano é histórico. Né? Né, o Freud, lá do campo dele, reconhecendo que, olha, as formas do sofrer variam. Esse sofrimento aqui da minha época é o sofrimento que essa realidade histórica aqui permite. Como foi o sofrimento no passado? Quais são os sofrimentos que são contemporâneos, né? Mas que não, muitas vezes são deixados de lado. Se fala de alguns sofrimentos, não se fala de outros, não se fala de todos os sofrimentos, até onde for possível, né? Eu acredito, eu concordo muito com você, assim. Eu acho que pensar os problemas do negacionismo é pensar essas dimensões da subjetividade, assim, né? Que são coletivas. A gente vai falar sempre, né, de uma dimensão muitas vezes particular a partir de exemplos, mas isso tudo é coletivo, né? Você pensa o racismo colocado em cada sujeito no Brasil, ele se apresenta, se manifesta ali num gesto violento, né? Mas como você disse, isso é estrutural, né? E mudar de posição é muito difícil, né? É muito dentro dessa lógica, né, de tudo que é estrutural, a mudança de posição é muito difícil. Então, a gente tem que experimentar, né? Exige o trabalho, né? Muito, exatamente, muito trabalho. E tentativa e erro, como você disse também. A gente, né, são tentativas. Eu acho que vale muito a tentativa, né? Eu acho que é assim que esses problemas todos que se associaram nos últimos anos, eles fazem isso colocaram isso para a gente. Olha, calma, calma que a gente vai errar em tentativas, mas também vai acertar. E o compromisso que você colocou desde o início da sua fala também, né, na entrevista, esse compromisso ético, político, ele é importante, porque esse é o respaldo, né? Essa dimensão responsável que a gente fala tanto, cada vez mais, felizmente, cada vez mais é uma pauta da agenda da teoria da história, por exemplo, né? A responsabilidade, enfim. Então, é isso. É importante a gente ver esse gesto responsável da nossa área em relação a isso que está acontecendo, mesmo se colocando em experiências de risco, que podem dar mais ou menos certo, tem um lastro ético que nos garante algo que a gente pode contar, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. E, bom, a gente está se encaminhando já aqui para o final da nossa entrevista, e essa última pergunta eu também gosto muito dela, porque é um momento em que, de novo, né, eu posso ouvir, assim, né, as colegas se manifestarem nesse sentido mesmo que a gente falou a entrevista inteira, mais subjetivo, né, porque a subjetividade é política também, então uma resposta profissional, mas que está atravessada pelas experiências de cada uma, as respostas variam muito, e isso é muito legal. Né? Eu queria que você respondesse para a gente encerrar, Tamara, que você falasse um pouquinho sobre como você acredita, depois de tudo isso que a gente falou, que a história participa hoje, aqui nós estamos em 2022, como é que isso atravessa a vida, faz parte da vida das pessoas, né? Hoje, e também como a história atravessa a sua vida, como é que você acha que a história faz sentido, né? Ou dela dá sentido para a sua vida particular. Outra questão difícil, né? É boa também para a gente pensar. É difícil, eu acho, dizer o que é o tempo histórico, né? É e não é, né? Assim, a gente pode até dizer, mas a gente talvez não fique satisfeito, né? Com uma certa definição. Eu acho que o Kozelik, né? Já que a gente mencionou ele aqui, diz lá no Futuro Passado, né? Isso, ele começa o prefácio dizendo que é super difícil dizer isso, que é o tempo histórico. Não é ele que se dedicou tanto a isso, achou difícil, né? Imagina eu. Mas eu, continuando com o Kozelik, eu nunca me esqueci, a primeira vez que eu li o prefácio do Futuro Passado, muito no comecinho da graduação, né? E quando ele diz lá, em algum momento, que se você quiser encontrar o cotidiano, né, do tempo histórico, procure as marcas, as rugas, né, no rosto de um homem. E aí ele dá outros exemplos, mas esse sempre me marcou muito. E eu me lembro que eu ficava observando, não entendia nada do que estava lendo, ficava observando as rugas da minha mãe, né? E aí eu ficava pensando, né, sobre esse encontro, né, vendo aquelas marcas, pensando nesse encontro da vida dela
com a vida que veio antes e depois dela, né? Os filhos, os pais, os avós, né? E o mundo, né? E todo mais, né? Então, como aquelas marcas era a marca, né? A presença dos seus antepassados e dos seus futuros, né? E dessas experiências que já sedimentadas e de outras, né? De quantas preocupações ali com o futuro não se fixaram ali naquele rosto, né? Então eu acho essa pista aí do Kozelli que sempre me chamou muita atenção, me lembro que eu fiquei muito marcada por isso lá no comecinho da minha formação, né? Aí eu acho que é legal para a gente visualizar mesmo, né? Assim, essas marcas, ele dá o exemplo da arquitetura, né? E ele vai dando outros. A presença, né, das experiências e dos sonhos das pessoas, realizados ou não, né? Sonhos que se frustram também, expectativas que não dão certo, mas que tornam a existência possível. Né? Então, o tempo histórico ele faz parte da vida das pessoas porque ele é a condição de possibilidade da nossa existência. Né? A nossa vida é determinada, né, por passados e por futuros, né, que se apresentam, alguns mais, outros menos, né, que nos mobilizam, que nos disputam. Alguns nós temos mais consciência, outros a gente nem imagina, né? A gente está aí, por isso Freud é importante, né? Esses passados que estão aí e no nosso corpo, né? Tão forte, né? E que vão nos convidando a uma transformação permanente, né? Transformação que às vezes pode ser mais intensa, às vezes menos intensa, mas sempre transformação. Então, eu definiria assim um pouco a importância do tempo histórico para as pessoas a partir dessa definição básica mesmo, né? Porque a nossa vida se sustenta entre passados e futuros, né? Ela jamais a despeito disso, né? E aí, quando você pergunta, né, que é talvez mais difícil ainda, qual o sentido da história para a minha vida, né? E aí também é uma questão difícil, porque é uma história que não permite síntese, né? Ela pode mudar aí, daqui a 2 anos pode ser diferente, né? Mas eu acho que cada vez mais, pelo menos nesse momento, né? Eu tenho assumido uma perspectiva mais existencial com a história, né? Assim, nas minhas aulas, em textos ainda não publicados também, né? Assim, eu tenho conhecer o passado e a relação com determinados futuros, né? Só tem feito sentido se eu puder me conhecer um pouco nesse processo, né? Ou seja, o que é esse me conhecer, né? Assim, é ser capaz aí de visualizar o peso que alguns passados, né, e algumas expectativas têm aqui no meu cotidiano, né? Nas minhas relações sociais, não só individuais, mas sociais também. Então, voltando assim um exemplo, acho que talvez eu consiga melhorar um pouco isso, a questão da pandemia que a gente mencionou, né? A gente tem aí essa responsabilidade de narrar o absurdo que nós vivemos no Brasil, né? Assim, a gente não pode simplesmente não narrar isso, a gente tem uma responsabilidade, né? Isso precisa ser registrado. E aí eu fui para os sonhos, né? Porque acho que era uma maneira ali que eu encontrei de trabalhar isso, né? Essa curiosidade sobre sonhos, né? Sonhos das pessoas, sobre os meus sonhos, né? Mas eu acho que não é possível a gente falar desse sofrimento histórico, eu adoro, né? Você trouxe esse termo, desse sofrimento histórico, né? Que tem um peso aí coletivo muito grande, que a gente não sabe ainda dos desdobramentos disso, né? Eu não posso falar disso sem me colocar também, ou seja, sem colocar o meu sofrimento, sem colocar os meus pesadelos, né? Porque eu sofri, né? Eu sofro, né? E eu acho que isso não pode desaparecer simplesmente da Tamara que pesquisa, da Tamara historiadora, né? Então, é claro que não se trata de reduzir a escrita e a pesquisa à Tamara, não é isso, né? Mas eu não posso me ignorar, né? É isso que eu estou, então, chamando de uma experiência, de uma relação com a história mais existencial, né? E aí dialogando com uma tradição, talvez, que abra espaço para isso, né? Então, eu tenho tentado inspirar os meus estudantes assim, em sala de aula num sentido semelhante, né? Então, nas aulas de teoria, por exemplo, eu tenho feito um exercício, fiz algumas vezes e tem dado certo, que é o ensaio final do curso, os alunos podem escrever sobre qualquer coisa,
né, inspirados pela disciplina. Qualquer coisa, assim, não tem uma delimitação, não. Escrevam sobre qualquer coisa. E os resultados são impressionantes, né? E até então tenho repetido essa atividade, porque existe naquilo que a gente falou também anteriormente, uma apropriação muito viva dos textos, das aulas, das coisas do mundo, dos afetos, né? Desses passados, né? Desses futuros, uma relação com o tempo, com o lugar também, que vai sendo ali historicizado de uma outra maneira, né? Que vai dialogando com discussões muito amplas do curso e também, em alguma instância, com a vida de cada um deles, né? Então, isso tem me despertado, isso tem me chamado a atenção, assim, porque os resultados são muito ricos, tanto nas fontes que aparecem, nas referências, né? São muito diversificados. Aí aparece uma diferença, né? Aparece essa diferença porque é tudo muito singular, é de cada um deles, assim, né? E delas. Então, é nesse movimento que eu acho que eu tenho me interessado hoje pela nossa disciplina, né? Pela teoria, pela historiografia. Tem uma potência aí nesse encontro dessa subjetividade com a história, né? Muito rica. E eu acho que é um pouco por aí, né? Ou seja, eu tenho pensado, aí eu volto lá na primeira questão, né? Quando eu citei o Nietzsche, porque eu acho que a história, se ela tem algum poder, né? Se ela tem alguma utilidade, vou referenciar diretamente Nietzsche, né? Se ela tem alguma utilidade, eu acho que é essa, né? É nos ajudar aí nessa tarefa que é viver, né? E é um pouco disso que eu tenho, de alguma maneira, tentado e percorrido, por enquanto, né? Quem sabe depois. Sim, eu gostei muito da sua resposta a essa pergunta final, Tamara, porque ao mesmo tempo eu pensei duas coisas assim, em simultâneo, assim, a partir do exemplo que você trouxe. Essa ideia, essa crença que eu acho muito boa na educação, no ensino de história, por um lado, né? E por outro lado, essa ideia de que esse ensino de história deve lembrar a todos nós, assim, que nós somos históricos, somos a ideia do sujeito, né? Nós somos históricos. Todos nós, quando você fala, eu não posso deixar a Tamara de fora, sim, porque você se reconhece como parte, né? A gente não está do lado de fora, e isso não tem nada a ver com qualquer comprometimento teórico, metodológico, porque isso está bastante consolidado, cada vez se consolida mais, a gente não precisa ter dúvidas sobre o nosso rigor, e a gente tem condições de dizer isso, somos todos históricos, né? Então, Exato, querido. muito bom, muito bom. Foi linda a entrevista, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, adorei, adorei. Sou eu que agradeço, eu adorei mesmo. Foi difícil pensar essas coisas, difícil responder, mas foi um exercício incrível, foi ótimo para mim. Me fez pensar e sair outra daqui, né? Foi ótimo. Que ótimo, para mim também. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigado também, eu só quero reforçar então aqui, né, falar do livro, mais uma vez, Reinhard Koselleck, Uma Latente Filosofia do Tempo, publicado pela editora da Unesp, né, muito recentemente. Tem muito a ver, eu acho que lendo aqui a gente entra em contato muito com quem a gente conversou aqui, né, então acho importante divulgar. Mais uma vez, Tamara, muito, muito obrigado, foi ótimo. E a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista do projeto A História em 60 Minutos. Até lá!